Jesus Cristo. Que Ele seja eternamente louvado. É muito bom estarmos juntos hoje à noite, acolher a todos vocês nessa noite de adoração a Deus, nessa noite de encontro, nessa noite de compartilhar, nessa noite em que buscamos encontrar da parte do Senhor direção, resposta, que Ele nos apazigue a alma e a mente. Pois um dos lugares decisivos para a nossa paz é justamente a nossa mente. Essa máquina de pensar e de criar, essa máquina que produz os nossos pensamentos, as nossas melhores ideias e as mais terríveis das circunstâncias da existência. Hoje eu gostaria de lhes falar brevemente um pouco sobre como lidar melhor com a nossa mente, lidar melhor com os nossos pensamentos. Porque eu não sei se você tem a mesma impressão do que eu, mas a gente passa mais tempo no habitat construído pelos pensamentos do que nos lugares físicos nos quais nos encontramos. Aparentemente, esse lugar mais denso, agradável ou desagradável, colorido e luminoso ou tenebroso, é definido pelo conteúdo de nossos pensamentos, pela frequência, pelo tom daquilo que pensamos cotidianamente, pelo que pensamos frequentemente. Então hoje eu queria tentar refletir com vocês acerca disso. Queria convidá-los para ler um só versículo da Bíblia. E esse versículo vai ser o ponto de nossa reflexão. Sabe, Nick, a parte mais bonita de todo o Novo Testamento, na minha opinião, é o Sermão da Montanha. Aquelas palavras ditas por Jesus e registradas pelo evangelista Mateus entre os capítulos 5 e 7 do Evangelho. Ali nós encontramos as lições morais, as lições espirituais, as lições existenciais. Ali se encontra a síntese do Evangelho, do ensino de Jesus. E é justamente lá, no Sermão da Montanha, no finalzinho de Mateus, capítulo 6, que está o texto que eu gostaria que lêssemos hoje. Mateus, capítulo 6, versículo 34, e se você tem uma dessas Bíblias, é a página 961. Mateus, capítulo 6, versículo 34, página 961. Será que a gente pode ler todos a uma só voz? Todos juntos? Diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos ler mais uma vez? Todos juntos? Gostei de vocês lendo, soou legal. Vamos ouvir? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Agora vamos fazer uma prece, pedindo ao Senhor que nos dê iluminação na compreensão e no coração, para que esta palavra dita há 2000 anos atrás, para um grupo de pessoas muito simples, sentadas ao redor de Jesus, no cume de um montezinho, encontre lugar na minha e na tua vida também, na noite de hoje, aqui na cidade do Recife. Vamos orar? Senhor Deus, te pedimos humildemente que tu ilumines os nossos corações, nos dês discernimento, para que confrontemos a tua palavra com a nossa experiência de vida, para que esta tua palavra se atualize ao nos encontrar aqui onde estamos, nas circunstâncias e no momento em que nós nos encontramos, Senhor.
eu te peço que tenhas misericórdia de nós e particularmente de mim, que perdoes os meus pecados e nos deis a tua graça, em nome de teu Filho. Amém. Amém. Meu irmão João, a gente está nessa estrada já há muitos anos e a Bíblia ela é constantemente traduzida e ela é traduzida de um modo tal que possa alcançar o maior número de pessoas, porque as linguagens elas envelhecem, as expressões que eram comuns e eram utilizadas cotidianamente no passado, elas vão envelhecendo e outras palavras entram, mas a palavra que foi traduzida aqui por não vos inquieteis, essa palavra, essa expressão, não me parece tão feliz como naquela antiga tradução com a qual convivemos muitos anos, a tradução da Bíblia revista e corrigida. Porque a expressão grega que foi traduzida por inquietar-se, significa encher a mente com. Por isso eu gostava mais da antiga expressão, não vos preocupeis. Porque a palavra preocupação é mais parecida com a palavra grega. Porque preocupado é aquele indivíduo cuja mente está ocupada desde já e desde sempre. E a pergunta que Jesus está nos propondo é o que tem ocupado a nossa mente, o que tem habitado, enchido os desvãos de nossos pensamentos, o que tem sido presente e presença constante naqueles instantes em que na solidão ouvimos as vozes que emanam de dentro de nós. Eu estava com um grupo de alunos, Renato, essa semana, conversando com eles sobre coisas assim banais da existência, e uma das pessoas me disse: olha, professor, eu não aguento o silêncio. Quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é ligar a televisão ou o rádio e fico ouvindo, e às vezes eu coloco num canal, nem sei o que está passando, mas eu não aguento o silêncio. E eu perguntei: mas por que o silêncio te incomoda tanto? E ela disse: o silêncio me incomoda muito porque as vozes do silêncio são torturantes. As vozes que ela escuta no silêncio. E o que essas vozes dizem, o conteúdo do que elas expressam, me entristecem, me amarguram e me abatem. Eu vinha conversando com Karina hoje e dizendo como é importante que a gente possa ser boa companhia para a gente mesmo. Porque, Palha, você conhece aquele ditado que diz assim: antes só do que mal acompanhado. Ruim mesmo é mesmo quando só você já está mal acompanhado. Aí a tragédia é grande. É ou não é? Não tem um ditado que diz antes só do que mal acompanhado? Mas há pessoas que mesmo sozinhas já estão mal acompanhadas, porque a mente vai falando coisas e elas não querem ficar sós, porque não suportam as informações e as questões. E quais são essas questões? Eu diria, Djalma, que 3 são as principais questões a preocupar, a inquietar a alma da gente. A primeira questão diz respeito às essências. A segunda questão diz respeito às razões. E a terceira questão diz respeito ao tempo. A questão da essência, Rubens, é aquela questão de por que eu sou como sou, de por que o mundo é como é, por que as coisas funcionam do jeito que funcionam e de onde vem tudo isso, que conexão há entre aquilo que eu vejo, que percebo e aquilo que há em mim, o que remete imediatamente à questão das razões, as causas discutidas por Aristóteles e Kant em suas obras. O que me levou a existir, a causa eficiente, a causa suficiente, a causa motora, todas essas causas, os porquês. E é claro que talvez você não pense nessas categorias filosóficas, mas você pensa nos termos de por que isso me aconteceu e por que aquilo não me aconteceu. Porque isso que eu não gostaria que tivesse me acontecido me veio e me sobreveio. E por que aquilo que tanto eu esperei por toda a vida nunca bateu a minha porta.
Então são as razões. No texto de hoje, Jesus trata do problema do tempo. Do problema do tempo. Ele diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Essa preocupação com o futuro, essa preocupação com o tempo que não é o hoje. Eu gosto muito, Pedro, dessa expressão latina, que é o lugar e o tempo que nos cabe. O hic et nunc, o aqui e o agora. Por que a gente foge tanto do aqui e do agora, do hic et nunc, desse tempo, desse lugar, dessa vida, desse momento, desse instante? Por exemplo, quantos de vocês estão aqui agora e estão lutando para não ir para outro lugar sem sair daí da cadeira? Mas a alma o tempo todo fica visitando circunstâncias futuras, circunstâncias passadas, lugares outros que não é este lugar, e a gente fica tentando se catar, se achar. Quantos de nós, tentando estudar ou trabalhar, não tem uma dificuldade imensa com concentração, porque o tempo todo nós somos arrastados no pensamento para outros tempos, outros lugares, outras pessoas, outras circunstâncias. E há muitas canções que me falam disso, e eu amo canções, né? Eu gosto daquela canção do Renato Russo, que ele diz assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Quando ele diz que não há amanhã, essa é uma expressão muito importante que a gente deve refletir. O amanhã é uma inexistência. O amanhã é só potência de existência, é só possibilidade de existência. O amanhã não é. O amanhã não é. Seu Si, desses caras para a gente ler agora nas férias, uma leitura que é tanto uma leitura existencial como uma leitura filosófica gostosa. As Confissões de Santo Agostinho. Ler as Confissões de Santo Agostinho é tanto uma viagem biográfica para conhecer o caminho dele, como uma viagem filosófica para conhecer problemas que ele coloca naquele instante. Arnaud, Agostinho diz que existem dois tempos: o tempo do corpo e o tempo da alma. O tempo do corpo é agora. É o tempo em que o corpo está. O único tempo em que o corpo pode estar é o agora. Mas existem tempos que a alma pode estar. Esses tempos da alma são o passado e o futuro. O passado, ele não existe. Sim, Jorge, se você me disser, mas existiu. Bom, o que existiu, não existe. Existiu, mas não existe. Ele foi um dia tempo do corpo. Aquilo que foi tempo do corpo, mas não é tempo do corpo, não existe. Só existe na alma, e Agostinho denomina do tempo da alma. Ele não existe, a não ser na alma humana. E o que resta, Arnaud, desse tempo da alma chamado passado? Aí você vai me dizer, as memórias. As memórias do passado permanecem entre nós. Ótimo. As memórias permanecem entre nós. Que tipos de memórias? Eu pergunto, Lourdes. Aí você vai me dizer, dois tipos de memória, Martô. As boas e as más. As más lembranças nos fazem sofrer. Por isso devemos evitá-las. Sim ou não? Puxa vida! Quantas vezes a gente se fixa no erro que nós cometemos e aquilo se converte em remorso e nos faz sofrer. Claro que há alguma coisa a aprender com tudo que vivemos, mas o aprendizado é agora, é para a vida de hoje, não nos prende nem nos remete ao ontem. Então existem essas lembranças ruins que viram um remorso, uma amargura. As más lembranças, não haveremos de viver nelas. Ah, mas, Martô, e as boas lembranças? As boas lembranças são joias.
Mas elas têm um problema. Elas nos ausentam daqui. Há pessoas que se enredam nas boas lembranças. Ah, como eu era feliz. Ah, que tempo maravilhoso. E vai ali, e não sai dali, nunca sai dali. O passado, que é esse tempo da alma, quer nos remetam a mais ou boas lembranças, na prática e de fato nos tiram daqui, que é o tempo que Jesus quer que a gente viva, o dia de hoje, o tempo de hoje, o momento de hoje. E o futuro? Ah, não, o futuro tem coisas interessantes. O futuro é tempo do corpo ou é tempo da alma? Eu pergunto a vocês. É tempo da alma. O teu corpo está no futuro? Não, só a tua alma vai ao futuro. E você pensa no futuro, aí pode pensar de dois modos sobre o futuro. Tem bons pensamentos e maus pensamentos. Se os pensamentos são maus, é medo e ansiedade. Te faz sofrer. Se os pensamentos são bons, é esperança. Joia, mas te tira daqui. Te ausenta daqui. O maior problema dos homens do nosso tempo é não saberem ficar aqui. Estar aqui. Estão sempre escapando para o futuro ou para o passado, para a ansiedade, para o medo ou para a esperança, para o remorso, o rancor ou a saudade. E seja lá o que for, nos tira do ict et nunc, do aqui e do agora, do tempo em que vivemos. E aí você me diz, mas Martorelli, posso fazer uma questão? E se o tempo que estamos passando for ruim, não é melhor fugir dele do que enfrentá-lo? Não é melhor me ausentar dele do que sofrê-lo? É exatamente sobre isso que é a nossa reflexão. A primeira palavra do texto que eu mencionei a vocês é esta: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Para eu entender esse texto, eu tenho que entender a que me liga a expressão portanto. Portanto, é uma referência a coisas que Jesus já havia dito nesse contexto. E quais foram as coisas que Jesus já disse nesse contexto? Ele disse 3 verdades a mim e a você, para eu aprender e você aprender, Patrícia. A primeira é que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. E ele diz, olhem para as aves dos céus, elas não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai eterno cuida delas. Não valeis vós muito mais do que as aves dos céus? Qual é a resposta? A pergunta é retórica, Roberta. Essa pergunta é óbvia. Você vale mais ou vale menos? E Jesus, é claro que ele quer dizer, você vale muito mais. Agora, se Deus cuida dos passarinhos, se Deus cuida, nunca mais vive o pátio. Marcão, lavadeira, Marcão, por que desapareceram as lavadeiras? Tu não lembra não? As pretinhas e brancas? Não tem mais. Ainda tem lá. Eu nunca mais vi lavadeira. Lembra, Renato, da lavadeira, não? Não, tu é novinho demais. Mas Hélio lembra. Tá certo. Vou deixar para lá. Mas tinham demais no meu bairro quando eu era criança, voando por ali, pretas e brancas. Eram assim tão comuns como os pardais. Quanto custa um pardal? Mas nenhum cairá no chão sem que o teu pai o permita. Será que nós não valemos muito mais do que os pardais? Sim, Pati, a primeira verdade que Jesus nos ensinou antes desse portanto é que Deus cuida de nós. Aí ele diz assim, vocês estão preocupados, mas olhem os lírios do campo. Você já viu, Tiane, lírio costurando uma roupinha bonita?
Já viu o lírio? Nasce, né? Esses dias eu estava vendo assim uma exposição de orquídeas, as cores, as formas, a exuberância de tudo aquilo. Quem faz? Quem pinta? E cá parece que a rapaziada pinta à mão as orquídeas. São umas coisas lindas. Elas não costuram, não tecem. Contudo, eu vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um dos lírios do campo, que hoje existem e amanhã são lançados no forno. Nós não somos como os lírios do campo, nem como as aves dos céus. Nós somos os filhos de Deus, criados para a eternidade, com Deus. Mas a gente se esquece que Ele cuida de nós, que Ele toma conta da gente. Agora tem uma segunda razão que Jesus explicou antes, por isso esse portanto nos remete a essa lição, é que preocupação ajuda tanto a viver, como mastigar chiclete ajuda a resolver problemas de matemática. Se você tem um problema de matemática muito difícil, uma inequação do segundo grau, cálculos e derivadas, você abre um chiclete, bota na boca, hein? Funciona lá? Não? Você faz economia, nunca disseram, você põe o chiclete na boca, começa a mastigar o chiclete. Não deu certo. Não funcionou. Pois é, mas Jesus diz isso, né? Que preocupação não ajuda a resolver problema. Quem é que, por ansioso que esteja, pode acrescentar um passo ao curso da sua vida? E qual de nós, exceto Lani, pode transformar um cabelo branco em preto? Entende? Mas ele diz isso, né? Ele dá dois exemplos, dizendo que preocupação não adianta, não é? Ele diz que preocupação não adianta porque preocupação não aumenta a vida, você não consegue viver nem um tempo a mais. E preocupação não transforma cabelos brancos em pretos, então preocupação não resolve. Lembra que Deus cuida de você, seu filho, e que preocupar-se não resolve nada. Eu sou tentado a dizer, Sônia, que a preocupação é inútil, mas ela é menos do que inútil. Inútil é uma coisa que não serve para nada. A preocupação nos adoece, a preocupação nos enferma. Em terceiro lugar, esse portanto nos remete à lição de Jesus, de que o tempo e o lugar do milagre é agora. Ele disse: buscai ao Senhor em primeiro lugar, e todas as vossas necessidades serão satisfeitas, atendidas. Essa expressão tão bonita que aparece aqui, ele diz, versículo 33, que é exatamente o anterior, o portanto, o contexto do portanto imediato. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O tempo do milagre é o aqui e agora. O tempo do milagre não é o passado, o tempo do milagre não é o futuro, o tempo do milagre é aqui e agora. Se eu busco ao Senhor que cuida de mim, se eu busco ao Senhor com todo o meu coração, acredito nele, confio nele, descanso nele. Então disse Jesus de Nazaré: aquilo que estava te preocupando, o que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, que nada o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem, enquanto eles descansam, enquanto eles confiam no Senhor. Esse é o tempo do milagre, da mão e da provisão de Deus. É aqui que eu tenho que estar. E aí eu posso dizer, em síntese e em resumo, Naim, o que é que eu chamo de felicidade? Felicidade, há palavras, e há muitas palavras que não servem absolutamente para nada, porque elas não designam objeto nenhum, elas não elucidam os signos dos quais elas pretendem ser significado. A palavra felicidade, eu não sei o que é felicidade, então eu nunca vi felicidade, nunca peguei felicidade. Felicidade é um conceito tão etéreo, tão abstrato, que eu não sei o que é.
Mas há duas expressões que me ajudam a saber o que é felicidade. Para mim, felicidade é quando essas duas coisas se encontram numa só pessoa. A primeira, gratidão. Um ser agradecido. Eu tenho muitos motivos para ser agradecido. Porque aquele cara que cuida dos passarinhos, aquele cara que cuida dos lírios, cuidou de mim ao longo destes 47 anos de vida. E hoje, Ele está cuidando de mim. Dia 14 de junho de 2015, faltam 2 dias para acabar o ano. O ano termina dia 16, não é não? Mas Ele cuida de mim, Ele tem cuidado de mim. Ele não falha. Ah, como eu tenho motivos para ser agradecido. Alguém mais aqui tem motivo para ser agradecido? Alguém aqui tem algum motivo para ser grato a Deus, agradecido? Rapaz, você tem motivo para ser agradecido? Cara, sabe o que eu acabei de concluir aqui? É que 50% do que é preciso para ser feliz, todo mundo tem. Fiquei chocado. Solange, eu estou chocado. Porque felicidade, disse eu, é quando duas coisas se encontram. Uma delas o que é? Gratidão. E aqui todo mundo tem motivo para ser agradecido, logo é grato. Então 50% de chance de ser feliz. E a outra banda? A outra parte, o que será, Tati? Essa é mais difícil. Essa é mais difícil. Contentamento. Contentamento. Contentamento é esse estado em que eu vejo o sapato que eu estou e digo, bênção do céu. É esse, é bênção. Levinho. E seja qual for esse, por esse eu sou agradecido. Eu estou contente. Não estou olhando o bico fino de Naim, dizendo, ih, rapaz, eu ia ficar bem naquele. Aquele. Não, Deus louvado seja. Eu tentei vir de sandália hoje, Karina não deixou, palha. Karina disse, mas é meu estilo. Eu disse, sim, mas o meu estilo não bate com o teu estilo, então fica do meu estilo, que cola em mim que tu brilha. Aí eu tentei vir de sandália, a Karina não deixou. Cola em mim que tu brilha. Levasse bronca, mas yes. Cara, contentamento. Contentamento é essa capacidade de olhar para a vida e amá-la. Aquilo que um cara que eu gosto muito, que é o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, chamou de amor fati. Amor fati. Sabe o que é amor fati? É amor pela vida tal como ela é, sem idealizações. É amor, é essa aceitação da vida, esse abraço na vida, essa vontade de dar goles enormes na existência, esse contentamento, de não precisar e não querer que ela seja outra coisa do que ela não é. Pois é, quando a gratidão dá as mãos ao contentamento, emerge um ser feliz. E o que tem nos tornado infelizes é essa mania da gente de tentar entender o que não é para entender e viver no tempo da alma e não no tempo do corpo. Disse Jesus, portanto, não vos inquieteis, ou talvez, não vos preocupeis, como dizia a versão antiga, com o dia de amanhã, com o tempo da alma, fica no tempo do corpo, pois o amanhã, quando for tempo do corpo, trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal, as suas próprias dificuldades, as suas próprias lutas. Rubens, essa semana eu descobri essa música, eu queria ver se a gente conseguia botar ali para tocar. Eu não conhecia essa música, e é de um cara que eu gosto muito, Hélio,
que é um cantor de nossa geração. Quando eu digo cantor de nossa geração, você e Marcão já ficam pensando, Luan Santana, ou quem é? Gabriel Diniz, então, cantor da nossa... Aí se eu disser a você que esse cantor da nossa geração, ao qual eu estou me referindo, é Oswaldo Montenegro, aí vocês vão dizer, ouvi falar no Wikipédia, naquelas enciclopédias eletrônicas, que houve esse cara, é uma informação, Oswaldo Montenegro. E eu gosto desse cara, mas essa música eu não conhecia dele. Escuta, aí a música é a seguinte, a música, será que a gente vai ter áudio para rolar a música? Vai ter. Então, escuta a bronca. Essa é uma música do Oswaldo Montenegro, porque o Oswaldo tem umas músicas assim, tem uns denúncias contra a religião, em que ele diz assim, se te disserem que é para você fazer... Bota o microfone lá na lapela, sai para fora e diz, eu quero ser feliz agora. Mas aquela é uma música contra a religião. É uma música contra a religião. E eu acho que ele tem muita razão no protesto que ele faz contra a religião, porque a religião tenta nos afastar desse tempo, da possibilidade de sermos felizes agora. Mas essa não é uma música sobre religião. Essa é uma música sobre as angústias dele em relação a Deus. Essa é uma música que ele está sofrendo o problema das essências e o problema das razões, como muitos de nós está sofrendo. Marcão, luz de cinema para a música linda do Oswaldo. Mérito é tudo dos santos, o erro e o pecado são meus. Mas onde está nossa vontade, se tudo é vontade de Deus? Apenas não sei ler direito a lógica da criação. O que vem depois do infinito e antes da tal explosão? Por que o tal ser humano já nasce sabendo do fim e a morte transforma em engano as flores do seu jardim? Por que Deus cria um filho que morre antes do pai e não pega em seu braço amoroso o corpo daquele que cai? O sexo é tão proibido, porque ele criou a paixão. Se é ele que cria o destino, eu não entendi a equação. Se Deus criou o desejo, por que é pecado o prazer? Nos pôs 1000 palavras na boca, mas que é proibido dizer. Porque se existe outra vida, não mostra pra gente de vez. Por que nos deixa no escuro, se a luz ele mesmo que fez? Por que me fez tão errado
dele vem a perfeição. Sabendo ali quieto, calado, eu ia criar confusão. E a mim que sou tão descuidado, não resta mais nada a fazer, apenas dizer que não entendo. Meu Deus, como eu amo você. Pronto, eu acho que tudo se resolve aí. Meu Deus, como eu amo você. Eu não entendo nada, tenho 1000 perguntas sem respostas. Não sei explicar as coisas. Há um monte de coisas que não fazem sentido na minha cabeça. Mas a coisa que eu mais não entendo é esta: meu Deus, como eu amo você. E se você ama Deus, pronto, o que mais precisa para ser feliz? Nem no passado, nem no futuro, no tempo do corpo, no aqui e agora, agradecido por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele é, aceitando contente tudo que tem e tudo que é, e dizendo, como Oswaldo, tem muita coisa que eu não entendo, mas meu Deus, como eu amo você. Tão bonito, não é? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu mandei para uns pastores amigos meus, eu não sei se gostaram. Pelo menos ninguém comentou nada. Poxa vida, não importa, a gente não tem que saber as respostas. Há muitas perguntas, a gente não sabe as respostas. Mas tem uma coisa que não precisa resposta nem explicação. Eu sou amado por Deus e eu amo a Deus, mesmo sem entender. Muito obrigado, Senhor, pelo encontro e pelo tempo, no aqui e no agora, que Tu tens feito conosco. Senhor Deus, livra-nos de vivermos preocupados e inquietos, aturdidos pelo tempo da alma, ausentes do tempo do corpo, ausentes deste momento que é o tempo do Teu milagre, da Tua provisão, do Teu cuidado, ausentes do Teu abraço possível aqui e agora. Perdoa-nos, Senhor, se facilmente nos ausentamos da vida para viver nas idealizações do que foi o passado ou do que será o futuro. Ajuda-nos, Senhor, a dar as mãos aos irmãos agora e vivermos juntos em amor o dia de hoje, não o dia de amanhã. Amém. Podem se assentar.